Imagine acordar flutuando acima de uma mesa cirúrgica, observando médicos e enfermeiras lutando desesperadamente para salvar uma vida que você nem percebe ser a sua. Foi exatamente isso que aconteceu comigo em 1998, quando eu tinha apenas 22 anos. Tudo começou como uma dor abdominal comum, nada que parecesse alarmante no início. Eu trabalhava como bibliotecária na Biblioteca Pública de Cedar Rapids, em Iowa, organizando livros e ajudando estudantes com suas pesquisas. Era uma tarde tranquila de quinta-feira quando senti uma pontada aguda do lado direito do abdômen. Ignorei, pensando que era apenas algo que havia comido no almoço. Mas a dor não passou. Pelo contrário, intensificou-se com cada hora que se passava. Quando a biblioteca fechou às 8 da noite, mal conseguia caminhar até meu carro. Minha colega de trabalho, Delilah, notou minha palidez e insistiu para me levar ao hospital. Eu resisti no começo, sempre fui daquelas pessoas que evitam hospitais a todo custo, mas a dor havia se tornado insuportável. Delilah me levou ao centro médico regional, onde fui imediatamente atendida na emergência. Os médicos fizeram exames rápidos e o diagnóstico veio em minutos. Apendicite aguda com risco iminente de ruptura. Precisavam operar imediatamente. Tudo aconteceu tão rápido. Assinei papéis que mal consegui ler através das lágrimas de dor. Ligaram para minha mãe, que morava a 3 horas de distância em Des Moines. Ela não chegaria a tempo. Um enfermeiro chamado Garrett me levou correndo para o centro cirúrgico. Lembro-me do teto passando rapidamente acima de mim, das luzes fluorescentes formando uma sequência borrada. Então, me transferiram para a mesa cirúrgica. O anestesista, um homem de voz calma chamado Dr. Hutchins, explicou que eu dormiria em alguns segundos. Ele colocou a máscara sobre meu rosto e pediu que eu contasse de 10 até 1. 10, 9, 8, 7 e então, escuridão. O que aconteceu a seguir desafia qualquer lógica ou explicação científica. De repente, eu estava flutuando perto do teto da sala cirúrgica, olhando para baixo. Via meu próprio corpo deitado na mesa, coberto por lençóis azuis esterilizados. O cirurgião, Dr. Pembroke, estava inclinado sobre mim com instrumentos nas mãos. 3 enfermeiras moviam-se rapidamente ao redor da mesa. Máquinas apitavam e monitores mostravam linhas vermelhas que subiam e desciam. Mas algo estava errado. Muito errado. O apito dos monitores mudou para um tom contínuo e agudo. Uma das enfermeiras gritou algo que não conseguia entender completamente, mas captei as palavras pressão caindo e perdendo ela. Eu deveria estar apavorada, mas não estava. Pelo contrário, sentia uma paz profunda e inexplicável. Não havia dor, não havia medo. Apenas uma leveza incrível, como se finalmente tivesse me libertado de correntes invisíveis que carregava a vida inteira. Tentei chamar os médicos, dizer que estava bem, que estava ali, mas minha voz não produzia som algum. Eles não podiam me ouvir nem me ver. Continuavam trabalhando freneticamente no meu corpo inerte, aplicando choques, injetando medicamentos, fazendo massagem cardíaca. Então aconteceu. Uma força magnética começou a me puxar para cima, através do teto, através do hospital, através do céu noturno de Iowa. Eu não resistia porque não queria resistir. A sensação era de ser chamada para casa depois de uma longa e exaustiva jornada. Entrei em um túnel vasto e escuro, mas não era uma escuridão assustadora. Era acolhedora, quase maternal. Música suave e etérea ecoava ao meu redor. Notas que jamais havia escutado em instrumentos terrestres. Viajava em velocidade impossível, girando e flutuando simultaneamente. O túnel parecia infinito até que uma luz começou a brilhar na extremidade distante. Não era apenas luz, era amor em forma pura. Era aceitação absoluta. Era tudo o que eu sempre havia buscado, sem saber que procurava. A luz crescia, expandia-se, envolvia-me completamente. Quando emergi do túnel, encontrei-me em um lugar que só posso descrever como paraíso, embora essa palavra seja insuficiente. O céu acima era de um azul impossível, mais vibrante que qualquer tom terrestre.
A grama sob meus pés descalços era macia como veludo e emitia um brilho sutil, como se cada lâmina contivesse luz própria. Árvores majestosas erguiam-se ao redor, suas folhas tremulando com uma brisa que não era vento, mas energia pura. Flores de cores que não existem no espectro visível da terra desabrochavam por toda parte, exalando fragrâncias que tocavam não apenas meu olfato, mas minha própria alma. Não havia dor aqui. Não havia preocupação, ansiedade ou medo. Tudo era perfeito, harmônico, completo. E então percebi algo fundamental. Não havia pensamentos negativos. Absolutamente nenhum. Toda a minha vida terrestre havia sido povoada por vozes internas de dúvida, autocrítica, julgamento e preocupação. Mas aqui, essas vozes simplesmente não existiam. Era como se minha mente tivesse sido limpa de uma contaminação que eu nem sabia que carregava. Caminhei, ou melhor, flutuei pelos campos celestiais, maravilhada com cada detalhe. Então vi uma figura à distância. Um homem caminhava em minha direção, e mesmo de longe, reconheci sua presença. Meu coração espiritual encheu-se de uma alegria que transcendia qualquer felicidade que já experimentara. Era Jesus. Não havia dúvida, não havia questionamento. Eu simplesmente sabia. Ele vestia uma túnica branca simples que brilhava com luz própria. Seu rosto irradiava amor incondicional, e seus olhos continham toda a sabedoria do universo. Quando ele se aproximou, não falou com palavras audíveis, mas sua voz ressoava diretamente em minha consciência, clara como cristal. Bem-vinda ao lar, Marielle. Ele disse meu nome completo, algo que poucas pessoas faziam. A maioria me chamava apenas de Marie, mas ouvir meu nome completo de seus lábios era como ser vista verdadeiramente pela primeira vez na vida. Cai de joelhos, não por obrigação religiosa, mas por pura reverência espontânea. Ele estendeu a mão e me ajudou a levantar. Não precisa se ajoelhar aqui. Você é amada além de sua compreensão. Sua voz carregava camadas de significado, transmitindo não apenas palavras, mas emoções, verdades e entendimentos profundos. Senhor, sussurrei, embora minha voz também não fosse audível no sentido tradicional. Era mais como pensamentos compartilhados. Estou morta? Ele sorriu com uma ternura que derreteria o coração mais endurecido. Seu corpo físico está em dificuldades, sim. Mas você, Marielle, você nunca foi apenas seu corpo. Você é espírito eterno, energia divina, parte de mim e de toda a criação. A morte, como vocês a chamam na Terra, é apenas uma transição, um passo de uma sala para outra, na mansão infinita da existência. Olhei ao redor novamente, absorvendo a magnitude do que ele dizia. Então por que estou aqui? Tenho apenas 22 anos. Ainda há tanto que quero fazer, tanto que não vivi. Jesus caminhou comigo por um caminho de pedras luminosas que pareciam pulsar com vida própria. Você está aqui porque há algo crucial que precisa aprender e depois compartilhar. Trouxe você até este lugar para revelar uma verdade que a humanidade esqueceu. Uma verdade obscurecida por séculos de incompreensão e manipulação. Meu coração espiritual acelerou-se com antecipação. Que verdade, Senhor? Ele parou e virou-se para me encarar completamente. Seus olhos penetravam profundamente em minha essência. A verdade sobre os pensamentos negativos, Marielle. A verdade sobre de onde eles vêm, por que existem e qual poder devastador exercem sobre as almas humanas. Você notou que aqui, neste reino, pensamentos negativos simplesmente não existem? Assenti, ainda processando essa percepção. Sim, notei. É como se minha mente estivesse finalmente em paz pela primeira vez desde que me conheço por gente. Exatamente. Jesus gesticulou para o panorama celestial ao nosso redor. Este é o estado natural da consciência espiritual. Paz, amor, aceitação, alegria, gratidão, compaixão. Estes são os pensamentos nativos da alma. Mas na Terra,
algo diferente acontece, algo que poucos compreendem verdadeiramente. Caminhamos juntos por um vale de flores cristalinas que emitiam sons harmoniosos quando a brisa celestial as tocava. Jesus continuou falando, e cada palavra sua carregava um peso de verdade absoluta que reverberava através de todo o meu ser espiritual. Os pensamentos negativos não são criação. Minha, Marielle. Eles não fazem parte do design original da consciência humana. Quando criei a humanidade à minha imagem, dei a vocês mentes projetadas para o amor, para a criatividade, para a conexão. Mas existe uma força nas dimensões inferiores que trabalha incansavelmente para distorcer essa pureza. Parei de andar, absorvendo o que ele dizia. Uma força? Que força é essa, Senhor? Ele apontou para baixo, não literalmente para a terra, mas para camadas de existência que eu podia sentir mais do que ver. Vocês na terra chamam de muitos nomes: escuridão, mal, o adversário, o enganador. Essa força não pode criar nada porque criação é um atributo divino, mas pode distorcer, corromper, contaminar. E sua arma mais poderosa contra a humanidade não é violência física ou desastres naturais. É algo muito mais sutil e devastador. São os pensamentos negativos. Jesus me conduziu até um mirante onde podíamos ver a terra abaixo, brilhando como uma joia azul no vazio cósmico. Mas ao redor dela, percebi algo perturbador. Havia uma espécie de névoa escura, quase imperceptível, envolvendo o planeta como uma teia. Vê aquela escuridão? Ele perguntou suavemente. Aquilo é a acumulação coletiva de bilhões de pensamentos negativos gerados pela humanidade ao longo de milênios. Medo, ódio, julgamento, inveja, vergonha, culpa, autocrítica destrutiva. Cada pensamento negativo alimenta essa névoa, fortalecendo-a, tornando-a mais densa. Fiquei horrorizada. Mas, Senhor, todos nós temos pensamentos negativos. Eu mesma passava dias inteiros criticando minha aparência, duvidando de minhas capacidades, preocupando-me com coisas que nunca aconteceram. É normal, não é? Jesus balançou a cabeça lentamente. Tornou-se comum, mas não é normal. Não é natural. É uma infecção da consciência. E aqui está a verdade obscura que precisa entender. Pensamentos negativos não são apenas reações emocionais inocentes. Eles são portais, são aberturas através das quais forças das trevas podem influenciar, manipular e drenar energia vital dos seres humanos. Senti um calafrio, mesmo naquele lugar de paz perfeita. Portais? Como assim? Ele me mostrou visões, não com os olhos, mas diretamente em minha consciência. Vi pessoas na Terra, milhões delas, caminhando por suas vidas diárias. Mas ao redor de algumas, percebi pequenas sombras, entidades parasitárias que se agarravam às suas auras. Sempre que a pessoa tinha um pensamento de ódio próprio, de depreciação ou de medo paralisante, essas sombras cresciam, tornavam-se mais sólidas, mais poderosas. Cada pensamento negativo é como deixar uma porta entreaberta em sua casa espiritual. Jesus explicou. E através dessa porta, influências negativas entram. Elas sussurram mais pensamentos negativos, criando um ciclo vicioso. Uma pessoa pensa algo autodestrutivo, isso atrai energia negativa, que por sua vez planta mais pensamentos autodestrutivos. Logo, a pessoa nem reconhece mais quais pensamentos são realmente seus e quais foram implantados. Minha mente espiritual lutava para processar essa revelação. Então você está dizendo que quando penso que sou feia, burra ou fracassada, esses pensamentos podem não ser realmente meus? Exatamente. Jesus respondeu com uma tristeza profunda em seus olhos. A voz da autocrítica severa, do julgamento implacável, do desespero sem esperança, essas não são minhas vozes. Eu falo palavras de amor, encorajamento, verdade sobre seu valor infinito. A voz que diz que você não é boa o suficiente, que nunca será amada, que é indigna,
Essa é a voz do enganador usando sua própria mente contra você. Lágrimas, se é que espíritos podem chorar, rolaram pelo meu rosto. Toda a minha vida fui atormentada por esses pensamentos. Achava que havia algo fundamentalmente errado comigo, que eu era fraca por não conseguir controlar minha mente. Não há nada errado com você, ele disse firmemente, colocando suas mãos sobre meus ombros espirituais. Você foi vítima de uma guerra espiritual que a maioria das pessoas nem sabe que está acontecendo. Mas aqui está o poder que quero que leve de volta. Uma vez que você sabe a verdade, pode escolher. Pode reconhecer pensamentos negativos pelo que realmente são, invasores não convidados, e recusá-los. Como? Como faço isso? Jesus sorriu, e foi como se o sol nascesse dentro do meu peito. Primeiro, reconhecendo a fonte. Quando um pensamento negativo surge, especialmente aqueles cruéis e destrutivos sobre você mesma ou sobre outros, pare e pergunte: este pensamento vem do amor? Serve ao meu maior bem? Se a resposta é não, você sabe que não vem de mim. Segundo, substitua conscientemente. Para cada pensamento negativo, plante intencionalmente 3 pensamentos de gratidão, amor ou verdade sobre seu valor divino. Mas isso não parece difícil? Questionei. Levar anos? Ele acenou com a cabeça. Sim, é um processo. A humanidade passou milênios construindo essa névoa de negatividade. Não se dissolverá da noite para o dia. Mas cada pessoa que desperta para essa verdade, que começa a vigiar conscientemente seus pensamentos, cria uma rachadura nessa escuridão. Luz entra através dessas rachaduras. E a luz sempre, sempre vence a escuridão. Olhei novamente para a terra envolta em sua névoa sombria. Senti uma determinação crescendo dentro de mim. Então é por isso que estou aqui? Para aprender isso e compartilhar? Para ser uma dessas rachaduras na escuridão? Sim, Marielle. Jesus respondeu. Mas há mais que precisa ver antes de decidir se retorna ou se fica. Precisa entender completamente o preço que a humanidade paga por essa escravidão aos pensamentos negativos. E precisa ver a liberdade gloriosa que aguarda aqueles que se libertam. Ele estendeu a mão. Vamos caminhar mais um pouco. Há jardins aqui onde as almas que morreram livres de pensamentos negativos residem. Você precisa ver a diferença. Precisa testemunhar o que a verdadeira liberdade mental se parece. Peguei sua mão, sentindo uma corrente de amor puro fluir através do toque. Enquanto caminhávamos mais profundamente nos reinos celestiais, percebi que minha jornada estava apenas começando. As revelações que estava recebendo eram maiores do que eu, maiores do que qualquer indivíduo. Eram verdades destinadas a despertar uma humanidade adormecida. Atravessamos portais de luz pulsante até chegarmos a um jardim que transcendia qualquer descrição terrestre. Aqui, almas radiantes moviam-se com graça perfeita, seus rostos iluminados por alegria genuína. Não havia sombras ao redor delas, nenhuma entidade parasitária, apenas luz pura emanando de cada ser. Jesus gesticulou para eles com orgulho evidente. Estas são almas que na Terra aprenderam a dominar seus pensamentos. Não foram perfeitas, ninguém é. Mas reconheceram a batalha espiritual acontecendo em suas mentes e escolheram lutar diariamente pela luz. Uma mulher aproximou-se de nós, sua energia vibrando com paz profunda. Na Terra, ela disse diretamente à minha consciência: passei 40 anos escravizada pela ansiedade e depressão. Pensamentos suicidas me atormentavam constantemente. Mas então comecei a questionar esses pensamentos, a tratá-los como invasores ao invés de verdades. Levou anos de prática, mas gradualmente fiquei mais livre. Quando cheguei aqui, não havia bagagem pesada para deixar para trás. Já havia feito esse trabalho. Outro homem juntou-se a nós, sorrindo calorosamente. Eu era consumido pela raiva e julgamento. Jesus disse: via inimigos por toda parte. Mas quando entendi que esses pensamentos envenenavam não apenas outros, mas principalmente a mim mesmo, comecei a mudança.
Cada vez que captava um pensamento de ódio, substituía por compreensão ou compaixão. Transformou completamente minha experiência de vida. Jesus virou-se para mim. Vê a diferença, Marielle? Essas almas chegaram aqui leves, livres, prontas para ascender ainda mais alto nos reinos celestiais. Mas há outros que chegam carregados de décadas de pensamentos tóxicos cristalizados ao redor de suas consciências. Eles precisam de cura extensiva antes de poderem experimentar a plenitude deste lugar. Alguns ficam presos em estados intermediários por longos períodos, ainda lutando contra os pensamentos negativos que se tornaram padrões enraizados. Mostrou-me então outra visão, e esta partiu meu coração. Vi almas recém-chegadas ao mundo espiritual, envoltas em camadas de escuridão autoimpostas. Choravam, não de dor física, mas de arrependimento profundo. Se eu soubesse, uma delas lamentava. Se eu soubesse que cada pensamento de ódio, cada palavra cruel que dirigia a mim mesma estava construindo essa prisão, teria escolhido diferente. Jesus tocou minha mão gentilmente. Esta é a verdade obscura que a humanidade precisa desesperadamente entender. Pensamentos não são inofensivos. São forças criativas. Moldam não apenas sua experiência terrestre, mas também sua transição para a eternidade. Um humano que passa décadas alimentando pensamentos negativos está literalmente construindo as paredes de sua própria prisão espiritual. Olhei para ele com urgência crescente. Então, como as pessoas podem se proteger? Como podem quebrar esses padrões antes que seja tarde demais? Ele me guiou de volta ao mirante com vista para a terra. Primeiro, vigilância. Assim como vigiariam quem entra em suas casas físicas, devem vigiar que pensamentos permitem em suas mentes. Segundo, discernimento. Perguntar constantemente: este pensamento me aproxima do amor ou me afasta dele? Terceiro, substituição ativa. Não basta rejeitar pensamentos negativos, devem substituí-los intencionalmente por verdades baseadas em amor. E a prática diária. Jesus continuou: meditação, oração, gratidão consciente. Estas são ferramentas que fortalecem as defesas mentais. Um músculo exercitado fica forte. Uma mente disciplinada para o amor torna-se uma fortaleza que a escuridão não pode penetrar. Mas, sobretudo, compaixão consigo mesmo. Quando falharem, e falharão porque são humanos, não se punirem com mais pensamentos negativos. Isso apenas alimenta o ciclo. Em vez disso, reconheçam a falha, aprendam dela e escolham novamente. Senti então uma puxada, suave mas insistente, vindo de longe. Jesus notou. Seu corpo está se estabilizando. Os médicos conseguiram trazê-la de volta. Agora você tem uma escolha, Marielle. Pode ficar aqui, na paz perfeita deste reino, ou pode retornar e compartilhar o que aprendeu. Olhei para a terra abaixo, para toda aquela névoa escura de pensamentos negativos acumulados. Pensei nas milhões de pessoas aprisionadas em suas próprias mentes, sem saber que estavam sob ataque espiritual. Pensei nas almas que chegariam aqui carregadas de décadas de autoflagelação mental. Preciso voltar, sussurrei. Preciso contar às pessoas. Precisam saber que não estão quebradas, que não são seus pensamentos negativos, que há uma guerra acontecendo e eles podem vencer. Jesus sorriu, e foi o sorriso mais bonito que já testemunhei. Sabia que escolheria isso. Você tem um coração de guerreira espiritual, Marielle. Mas lembre-se, nem todos acreditarão. Muitos ainda dormem profundamente, identificados completamente com suas mentes negativas. Seja paciente, plante sementes, aqueles prontos para despertar ouvirão. Ele me abraçou, e naquele abraço senti cada grama de amor que sempre existiu e sempre existirá, concentrada em um momento singular. Então, a puxada intensificou-se. Eu estava sendo arrastada de volta, através dos reinos, através do túnel, através dos céus. A última coisa que ouvi foi sua voz ecoando. Nunca está sozinha, Marielle. Mesmo quando não me vê, estou ali,
ajudando-a a discernir luz de escuridão, verdade de mentira. Acordei na sala de recuperação 3 dias depois. Minha mãe estava ao meu lado, segurando minha mão, o rosto marcado por noites sem dormir. Os médicos chamaram de milagre. Meu coração havia parado durante a cirurgia por quase 6 minutos. Sofreram para me trazer de volta, mas eu sabia a verdade. Não foi sorte ou habilidade médica sozinhas. Fora uma escolha. Minha escolha de retornar com uma missão. Hoje, aos 48 anos, dedico minha vida a compartilhar essa verdade. Não trabalho mais como bibliotecária. Viajo, falo, escrevo sobre a guerra espiritual acontecendo em nossas mentes. Ensino pessoas a reconhecerem pensamentos negativos como invasores, não como identidade. Muitos me chamam de louca. Outros encontram libertação nessa mensagem. E está tudo bem. Jesus me avisou que seria assim. Mas para você que está lendo ou ouvindo isso agora, saiba isto. Você não é seus pensamentos negativos. Eles não definem você. São armas sendo usadas contra você em uma guerra que a maioria nem sabe que existe. Mas agora você sabe. E conhecimento é poder. Poder para escolher diferente. Poder para vigiar sua mente. Poder para construir luz ao invés de escuridão. O céu me mostrou que pensamentos são sementes. Podemos plantar jardins ou espinhos. A escolha sempre foi e sempre será nossa. Escolha sabiamente. Sua eternidade depende disso.